Já vimos na aula passada sobre as diferenças existentes entre contratos e convênios. Nesta aula vamos ver alguns pontos importantes relativos aos convênios. Primeiro ponto, legitimidade. Quem são os partícipes no convênio? A administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional. E também empresa pública ou sociedade de economia mista. Uma observação aqui. Podem também figurar nessa relação entidades privadas. Então, as entidades privadas também podem figurar como partícipes do convênio. Agora, quanto à possibilidade de participação nos convênios de pessoa privada com fins lucrativos, nós vamos ter uma grande controvérsia doutrinária. Vamos ver isso devagar. Bem, inicialmente, quero falar para vocês a definição que nos é trazida pelo professor Diógenes Gasparini sobre convênios. Ele diz em sua obra: dos convênios podem participar pessoas públicas de qualquer espécie, União, Estado-membro, Distrito Federal e municípios. E também podem participar qualquer dessas pessoas e pessoas privadas, quer sejam físicas, homem e mulher, quer sejam jurídicas, sociedade mercantil, fundação, sendo que não existe a necessidade de que tais pessoas sejam da mesma espécie ou que todas elas sejam públicas. Continuando com essa lição, nós vemos então que não há nenhum impedimento para que possa ser partícipe em um convênio uma entidade privada com fins lucrativos. Mas há entendimento contrário que nos é trazido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, afirmando que a participação de entidade privada com fins lucrativos, ela traz consigo uma inerente contraposição de vontades, o que descaracteriza o caráter de cooperação que o convênio carrega. Então, aqui, de acordo com essa lição, nós temos uma relação contratual. E a legislação, o que ela fala? Bem, temos o decreto número 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre normas de transferência de recursos da União mediante convênios e contratos de repasses. Esse decreto vai tratar tão somente da possibilidade de participação de entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos ver aí, coloca em tela, por favor, o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1. Olha lá, ele diz: para os efeitos deste decreto, considera-se convênio, acordo ou ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta. Ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. Voltando aqui para nós. Nós também temos o Decreto-Lei 200 de 1967, que também trata do tema em seu artigo 1º, parágrafo 1º, quando ele estabelece os convênios como sendo forma de descentralização de atividades da administração federal para as suas unidades federadas. Coloque em tela, por favor, o parágrafo 1º. A descentralização será posta em prática em 3 planos principais. A linha A, dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução. A linha B, da administração federal para das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. A linha C,
da administração federal para a órbita privada mediante contratos ou concessões. Diante desse exposto, nós temos que os instrumentos que são postos para a descentralização da administração em relação aos entes privados são contrato administrativo e a concessão. O segundo ponto importante a ser estudado aqui é sobre a licitação. Bem, licitação. Vamos fazer aqui uma breve introdução sobre esse instituto jurídico. Toda vez que a administração pública necessita adquirir um produto ou serviço, tem que observar obrigatoriamente um procedimento já predeterminado em lei. A esse procedimento, nós damos o nome de licitação. Licitação, de acordo com o professor Eli Lopes Meirelles, é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. E como procedimento, vai desenvolver-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a administração e para os licitantes, o que vai propiciar igual oportunidade a todos os interessados. Isto como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. Então vamos observar nesse conceito que nós temos a presença de um contrato entre a administração e o setor privado com conteúdo patrimonial. E aí vamos deduzir que não vai existir a necessidade de licitação para a realização de convênios. Por quê? No convênio não há um valor econômico envolvido. E mesmo que exista uma grande soma de valores, estes não vão perder o seu caráter de dinheiro público. Porque, sendo essa verba pública, ela será destinada a um fim público e, portanto, o ente privado aqui não terá um ganho pecuniário propriamente dito. Devemos frisar o fato de que, no convênio, a administração pública pode escolher de forma discricionária o conveniente. Ué, isso pode? Isso é legal? Sim, essa possibilidade de escolha, ela não viola de forma alguma os direitos de quem quer que seja, porque a lei de licitações, de acordo com o seu texto, e vamos ver no decorrer de nossas aulas, será aplicada aos convênios no que couber. E como nos convênios não vai existir uma contraposição de vontades, mas sim uma convergência de interesses para o bem comum, não podemos falar em prejudicados ou preteridos, no caso da escolha dos conveniados. E mais adiante nós vamos falar um pouco mais sobre a importância dessa lei nos convênios. Na próxima aula, então, nós estaremos aqui falando sobre a lei de licitações. Até já!